Você já percebeu que os seus piores inimigos não estão do lado de fora? Que as batalhas mais brutais que você enfrenta acontecem dentro da sua própria cabeça? Aquele pensamento que volta, aquela dúvida que corrói, aquela mentira que você ouve repetidas vezes até começar a acreditar que é verdade. E o pior, você nem sabe quando começou a aceitar isso como realidade. A maioria das pessoas vive como se a mente fosse neutra, como se os pensamentos fossem apenas pensamentos. Passam, vêm e vão. Mas você já parou para sentir o peso de um pensamento que não sai? Já sentiu como uma única ideia pode te arrastar para baixo por dias, semanas, até meses? Você já se perguntou de onde vem isso? Você não está sozinho nessa guerra, e eu preciso te dizer, isso não é paranoia, não é fraqueza mental, não é falta de fé. É uma realidade bíblica que a igreja moderna esqueceu de ensinar. Paulo, o apóstolo mais corajoso que já existiu, o homem que virou o mundo de cabeça para baixo com o evangelho, disse algo assustador em 2 Coríntios 10, 3, 5. Porque embora andemos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, demolindo raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você pegou isso? Paulo não está falando de demônios voando ao seu redor. Ele está falando de algo mais perigoso. Ele está falando de fortalezas, de raciocínios, de pensamentos que precisam ser levados cativos. Isso significa que existe uma guerra acontecendo no campo de batalha da sua mente e você foi chamado para lutar nela. Mas ninguém te ensinou como. Você cresceu achando que basta pensar positivo ou ter mais fé. Você tentou expulsar demônios que nem estavam lá. Você orou pedindo libertação de coisas que só você pode entregar. E enquanto isso, as fortalezas foram crescendo, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, até virarem muralhas tão altas que você nem lembra mais como é viver sem elas. Deixa eu te mostrar como isso funciona. Imagine que a sua mente é como um território, e nesse território existem caminhos. Alguns foram construídos por você, outros foram construídos por experiências dolorosas, e alguns foram cavados por mentiras que te contaram sobre quem você é. Cada vez que você acredita numa mentira, você reforça esse caminho. Cada vez que você repete um padrão de pensamento destrutivo, você torna esse caminho mais fácil de percorrer. Até que um dia você nem precisa escolher mais. Você simplesmente anda por ali, automaticamente, como se não houvesse outra opção. É por isso que você se pega pensando as mesmas coisas sobre si mesmo, mesmo depois de anos tentando mudar. É por isso que a ansiedade volta. Por isso que a depressão se instala. Por isso que a insegurança te paralisa. Não é porque você é fraco. É porque existem fortalezas na sua mente que nunca foram demolidas. E aqui está a parte que ninguém te conta. Essas fortalezas têm origem espiritual. Efésios 6:12 diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você entende o que isso significa? Significa que você não está apenas lidando com química cerebral ou traumas emocionais. Você está lidando com estratégias do inimigo que foram desenhadas especificamente para te manter preso. Satanás não precisa te possuir para te destruir. Ele só precisa controlar o que você acredita sobre si mesmo. Ele só precisa plantar uma mentira e esperar você regá-la com os seus pensamentos. A Bíblia chama ele de o pai da mentira, em João 8:44. Ele não cria realidades, ele distorce verdades. Ele sussurra: você nunca vai conseguir. Você sempre foi assim. Ninguém te leva a sério. Deus está decepcionado com você. Você não é suficiente. E você acredita. Não porque é verdade, mas porque você ouviu tantas vezes que parece verdade. E essa é a natureza de uma fortaleza mental. Ela é uma estrutura de pensamento construída sobre mentiras, mas que parece inabalável, parece real, parece inevitável. Mas eu preciso te dizer algo
que pode mudar tudo para você agora. Fortalezas não são permanentes. Elas não são parte de quem você é. Elas foram construídas, e tudo que foi construído pode ser demolido. Paulo não disse, conviva com as fortalezas. Ele disse, demolição de fortalezas, destruição total, colapso completo. E ele te deu as armas para fazer isso. Então, como você começa a demolir? Como você trava essa guerra que ninguém te ensinou a lutar? Primeiro, você precisa identificar as fortalezas. E isso exige honestidade brutal. Você precisa parar e perguntar, quais são os pensamentos que eu tenho sobre mim mesmo que não vêm de Deus? Quais são as mentiras que eu acredito como verdade? Onde eu sinto que Deus desistiu de mim? Escreve isso. Literalmente. Pega papel e caneta e escreve as mentiras que você carrega. Eu sou um fracasso. Eu nunca vou mudar. Eu sou insignificante. Deus não se importa comigo. Coloca no papel. Porque enquanto essas mentiras ficarem na sua cabeça, elas vão ter poder sobre você. Mas quando você as traz para a luz, quando você as nomeia, algo muda. Agora vem a parte mais poderosa. Para cada mentira, você precisa encontrar a verdade correspondente na palavra de Deus. E isso não é autoajuda cristã. Isso é guerra espiritual. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente não é opcional. É o campo de batalha. É onde a vitória acontece. Então, se a mentira é eu sou um fracasso, a verdade bíblica é Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Se a mentira é eu sou insignificante, a verdade é Salmo 139:14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Mas aqui está o erro que todo mundo comete: ler a verdade uma vez e esperar que a fortaleza desmorone. Não funciona assim. Você construiu essa fortaleza ao longo de anos, repetindo a mentira, acreditando nela, agindo de acordo com ela. Agora você precisa desconstruí-la da mesma forma. Repetindo a verdade, declarando ela em voz alta, recusando a mentira toda vez que ela aparecer. Isso é o que significa levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você não pode controlar que pensamento vai aparecer na sua mente, mas você pode escolher o que fazer com ele. Quando a mentira vier, você a captura, você a examina à luz da verdade e você a rejeita, em voz alta se for preciso. Esse pensamento não vem de Deus. Eu recuso acreditar nisso. A verdade sobre mim é... E aí você declara a palavra. Segundo passo prático, você precisa cortar o suprimento da fortaleza. Fortalezas são alimentadas por conteúdo que você consome, por conversas que você tem, por ambientes onde você se coloca. Se você passa horas nas redes sociais se comparando com os outros, você está alimentando a fortaleza da insegurança. Se você assiste coisas que despertam pensamentos impuros, você está reforçando fortalezas de luxúria. Se você fica remoendo mágoas, você está mantendo viva a fortaleza da amargura. Jesus disse em Mateus 6:22-23, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O que você deixa entrar pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pela sua mente, isso vai formar o território onde as batalhas acontecem. Você precisa vigiar as portas. Terceiro, você não luta essa guerra sozinho. Uma das estratégias mais eficazes do inimigo é o isolamento. Fazer você acreditar que você é o único que luta com isso. Que ninguém vai entender. Que se você falar sobre seus pensamentos, vão te julgar. Então, você guarda tudo. E as fortalezas crescem no silêncio. Tiago 5,16 diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados.
Existe poder na vulnerabilidade. Existe libertação em trazer as trevas para a luz. Você precisa de pessoas de confiança que possam lutar essa guerra com você, que possam te lembrar da verdade quando a mentira parecer mais real, que possam orar por você quando você não tiver forças para orar por si mesmo. E quarto, você precisa entender que essa é uma guerra contínua. Não é uma batalha que você vence uma vez e acabou. É uma vigilância constante, porque o inimigo não desiste. Ele espera, ele volta, ele tenta reconstruir o que foi demolido. 1 Pedro 5:8 avisa: Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Mas aqui está a esperança que muda tudo. Você não está lutando para conseguir vitória. Você está lutando de uma posição de vitória. Cristo já venceu na cruz. Colossenses 2:15 diz: E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na cruz. A guerra já foi ganha. O que você está fazendo agora é aplicar essa vitória nas áreas da sua vida onde o inimigo ainda tenta te convencer que ele tem poder. Então deixa eu te perguntar: qual é a mentira que você precisa demolir hoje? Qual é o pensamento que tem te mantido preso? Qual é a fortaleza que precisa cair? Você não precisa viver assim. Você não foi criado para ser escravo dos seus pensamentos. Você foi criado à imagem de Deus, com autoridade espiritual, com acesso ao poder que ressuscitou Cristo dos mortos. E esse mesmo poder está disponível para você agora, para renovar a sua mente, para demolir as fortalezas, para te dar vitória. Eu quero que você repita isso comigo agora, em voz alta. Eu não sou meus pensamentos. Eu não sou minhas mentiras. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho autoridade em Cristo para demolir toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus na minha vida. E eu escolho hoje crer na verdade da palavra mais do que nas mentiras que o inimigo plantou. Vamos orar juntos agora. Fecha os olhos comigo. Senhor, eu venho diante de Ti reconhecendo que a batalha é real, que existem fortalezas na minha mente que só Tu podes demolir completamente. Eu entrego a Ti cada mentira que eu acreditei sobre mim mesmo, cada pensamento que me afasta da Tua verdade. Eu escolho hoje a renovação da minha mente. Eu me rendo ao Teu Espírito para me ensinar a lutar essa guerra do jeito certo. Obrigado porque a vitória já é minha em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Se esse roteiro tocou algo em você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a gente vai continuar destrinchando essas verdades que libertam. E lembra, a guerra é real, mas a vitória já é sua.